Em Portugal continental, produzem-se por ano aproximadamente 4.800 milhões de toneladas de resíduos urbanos, o que significa uma captação de cerca de 480 kg por habitante por ano. Isto corresponde a uma produção diária por habitante de cerca de 1,33 kg de resíduos urbanos. O Algarve representa 4,5% da população continental de Portugal e a produção de resíduos urbanos na região corresponde a 8% do total no continente. O Algarve é uma região de forte atração turística e durante a época balnear a recolha de resíduos chega a duplicar, comparativamente com os meses em que não se verifica esta afluência. São períodos de elevado nível de consumo, com consequências ambientais significativas. A Algar foi constituída em 1995 com a missão de criar um sistema multimunicipal responsável pela valorização e tratamento dos resíduos urbanos do Algarve. Cobre uma área geográfica de 5.000 km² e presta serviço a uma população de mais de 450.000 habitantes. O objeto social da empresa foi materializado através de um contrato de concessão com o Estado português pelo período de 25 anos. No âmbito do cumprimento das suas metas, destacam-se algumas das principais áreas de intervenção da empresa desde a sua constituição, nomeadamente o encerramento de 22 lixeiras a céu aberto existentes no Algarve e o desenvolvimento de infraestruturas de tratamento e destino final de resíduos, bem como a implementação de um sistema de recolha seletiva e valorização de resíduos que dispõe de todas as tecnologias necessárias. A empresa conta com a colaboração e o empenho de cerca de 250 colaboradores para o desempenho da sua função de forma rápida e eficaz. A Algar é uma empresa certificada em qualidade, ambiente, higiene e segurança. Esta certificação é particularmente importante quando se trata de uma empresa que tem a responsabilidade de valorizar e tratar mais de 400.000 toneladas de resíduos todos os anos. O sistema da Algar assegura o serviço junto dos municípios do Algarve através das atividades de recolha seletiva, triagem e encaminhamento para reciclagem, transferência de resíduos e deposição controlada em aterro sanitário. Com vista a reforçar a importância de um comportamento positivo e efetivo por parte da população, a Algar investe fortemente em ações de sensibilização e educação ambiental, com especial destaque para a camada mais jovem. A empresa possui uma política de portas abertas que permite a visita da população às suas instalações e, ao mesmo tempo, promove oficinas especialmente dedicadas às crianças, nas quais se procura informar estes grupos sobre a temática e importância da política dos 3 R's: reduzir, reutilizar, reciclar. Vamos agora mostrar-lhe o trajeto dos resíduos numa viagem que começa em si. O simples gesto de separar corretamente os resíduos em casa é muito importante, pois desta forma evita-se a deposição dos mesmos em aterro, valorizando-os para reciclagem. Consequentemente, o período de vida dos aterros aumenta, pois assim a sua capacidade será otimizada. Deste modo, conseguimos evitar a construção de mais aterros sanitários e valorizamos o ambiente. O trabalho da Algar consiste em garantir que todos os resíduos são devidamente tratados. Mas este trabalho nunca será possível se cada um de nós não fizer a sua parte e não colocar os resíduos no local apropriado para que possam ser valorizados. Uma correta utilização dos ecopontos permite à Algar dedicar mais esforço e energia à sua valorização. Os materiais que forem incorretamente depositados nos ecopontos e não cumprirem as regras da separação não serão aceitos pela indústria recicladora. Não se esqueça, o vidro é um material que pode ser reciclado inúmeras vezes. As embalagens de vidro devem ser sempre depositadas no ecoponto verde. As embalagens de papel, cartão, devem ser depositadas no ecoponto azul. O papel, cartão, com gordura, não deve ser colocado no ecoponto, pois contamina os restantes materiais limpos que estão no ecoponto
impossibilitando assim a sua reciclagem. Todos os resíduos de embalagem de metal e de cartão para alimentos líquidos ECAL devem ser colocados no ecoponto amarelo. Da mesma forma, as embalagens de plástico devem ser colocadas no ecoponto amarelo. Não se esqueça que deve sempre espalmar as embalagens antes da sua colocação no ecoponto. Quanto menos espaço for ocupado pelas embalagens, mais material poderá ser depositado nos ecopontos até que seja necessário proceder à sua recolha. No Algarve, está instalada uma rede com mais de 2.500 ecopontos espalhados pelos vários municípios. A Algar dispõe de um sistema informático que permite uma recolha eficiente dos resíduos depositados na sua rede de ecopontos. Este sistema permite fazer registro e cálculo dos pontos que necessitam de recolha urgente, bem como otimizar rotas que minimizam as deslocações. Desta forma, consegue-se uma melhor gestão de tempo e de recursos, poupando igualmente as emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera. Após a recolha dos ecopontos, os materiais são transportados para as unidades de triagem. Aqui, sofrem um novo processo de separação e, com vista à sua valorização, são encaminhados para os seus diferentes destinos de acordo com a tipologia de material. Na triagem de embalagens de plástico-metal, há uma pré-triagem manual para retirar os resíduos não de embalagens e outros materiais que nunca deveriam ter sido colocados nos ecopontos. É também nesta fase que o esferovite é separado manualmente. Após a triagem manual, segue-se uma triagem automática com recurso a sensores ópticos, separador balístico e magnético, sistemas de aspiração, entre outros, que permitem distinguir os materiais. Primeiro, são separados os resíduos rolantes, por exemplo, as garrafas de plástico, dos resíduos planos, como os sacos de plástico, através de um processo mecânico, o separador balístico. As embalagens metálicas compostas por aço, latas metálicas ou as caricas das garrafas, à medida que passam no tapete, são recolhidas através de um ímã, um sistema magnético que as separa dos restantes materiais. Segue-se depois, na mesma linha, a passagem dos rolantes por um leitor óptico que distingue os vários tipos de embalagens pela sua densidade, permitindo que um sistema formado por pequenos jatos de ar encaminhe cada tipologia de embalagem para os sítios correspondentes. Posteriormente, as embalagens são enfardadas e encaminhadas por tipologia para a indústria recicladora com vista a serem utilizadas como matéria-prima para produzir novos produtos. A triagem do papel cartão é realizada de forma manual, onde são retirados outros materiais incorretamente misturados, depois de separado é enfardado e enviado para a indústria recicladora. O papel cartão contaminado, por exemplo, o papel sujo de gordura, não pode ser encaminhado para a reciclagem. Ao vidro recolhido, é triado manualmente outros materiais contaminantes, como os sacos de plástico, e é enviado para a indústria recicladora. Todas as embalagens são encaminhadas para reciclagem através da Sociedade Ponto Verde, entidade responsável pela gestão, retoma e valorização dos resíduos de embalagens. Para além dos ecopontos, existem ainda 13 ecocentros que atuam como centros de recepção dos materiais recicláveis de maiores dimensões, como pneus e madeiras de embalagem. Nestas instalações são recepcionados os chamados monstros domésticos, isto é, os resíduos domésticos de grandes dimensões, por exemplo, móveis, ou os colchões, ou os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, também conhecidos por REs. Estes materiais são recebidos em todas as instalações da Algar e acondicionados de modo diferenciado nos centros de triagem de REs, situados no aterro do Barlavento e na estação de transferência de Faro, Loulé, Olhão. Os resíduos provenientes da atividade da construção civil e de demolição, chamados de RCDs, são transportados para o aterro sanitário do Barlavento para serem tratados e transformados em outros materiais, como a brita, duvenon ou areia, e acabam por ser reintroduzidos no setor da construção civil em detrimento da utilização de matérias virgens. A Algar recebe igualmente os chamados resíduos verdes, como restos de relva ou ramagens de árvores, provenientes, por exemplo, das manutenções de jardins. Estes resíduos são transportados para uma das 3 unidades de compostagem de verdes da Algar, existentes em Portimão, Tavira e São Brás de Alportel,
onde posteriormente são transformados e valorizados num produto designado por NutriVerde. Este é um composto orgânico produzido pela Algar a partir de resíduos verdes que pode ser incorporado nos terrenos agrícolas, tornando-os mais férteis. O processo de obtenção do NutriVerde tem início com o destroçamento de resíduos verdes. O material, depois de destroçado, é colocado em pilhas para controlar a umidade. Por fim, a matéria é passada no crivo, onde o composto é finalizado. Este processo de valorização tem o tempo de duração de 2 a 3 meses. A empresa, a partir do mesmo processo de valorização, criou 2 novos produtos. O NutriVerde Premium é um composto orgânico, de granulometria mais fina, que permite novas aplicações, nomeadamente em relevados desportivos de utilização intensiva. O NutriVerde Decor é um produto de cobertura de solos, que resulta de partículas de maiores dimensões. É separado na etapa da crivagem e o seu aspecto é parecido à estilha, aplicado, por exemplo, na decoração de jardins. Os resíduos que não podem ser reintroduzidos no ciclo produtivo acabam por ser depositados em aterro sanitário. Todos os resíduos indiferenciados, ou seja, os não recicláveis e os resíduos não perigosos, são depositados nos 2 aterros sanitários da Algar, o do Barlavento, localizado no concelho de Portimão, e o do Sotavento, localizado no concelho de Loulé. Aqui, os resíduos são depositados, tratados de forma controlada, minimizando o seu impacto ambiental. Ambos os aterros são monitorizados de forma a cumprirem a legislação nacional e as normas europeias. A Algar dispõe ainda de 8 estações de transferência espalhadas pelo Algarve que permitem receber os resíduos urbanos e recicláveis, fazendo depois a transferência desses resíduos para as restantes instalações, a fim de receberem o tratamento adequado à sua valorização, nomeadamente os aterros, as unidades de triagem e as unidades de compostagem de verdes. Os aterros sanitários foram desenhados e construídos de acordo com as mais recentes técnicas de construção, de forma a minimizar qualquer impacto para o exterior ou para os lençóis freáticos. As celas onde são depositados todos os resíduos estão impermeabilizadas, impedindo a contaminação dos solos com a infiltração de águas poluentes. Uma vez depositados, os resíduos são compactados e cobertos com terra todos os dias. Para garantir o tratamento das águas lixiviantes, isto é, do resultante da junção da fração líquida dos resíduos e da água das chuvas, a Algar procede à sua drenagem e tratamento. Nos aterros sanitários existe uma tecnologia única em Portugal, de cobertura das lagoas de lixiviados, que inibe a libertação dos odores de modo totalmente eficaz. Trata-se de uma membrana suficientemente resistente para que se possa caminhar sobre ela. As águas lixiviantes provenientes dos 2 aterros sanitários são tratadas através das 3 unidades de osmose inversa, existentes nas referidas instalações. Parte dessa água, depois de extensivamente filtrada e tratada, fica apta para ser reaproveitada para a rega, a lavagem da frota da Algar e utilizada no processo de compostagem. A restante água, designada por concentrado, é reintroduzida no processo de tratamento dos resíduos depositados na célula do aterro. Mas a Algar não vê a deposição dos materiais em aterro como o fim da sua contribuição ativa. As condições naturais de funcionamento de um aterro levam à decomposição da matéria orgânica aí depositada e à produção de um gás designado por biogás. Este biogás é drenado do interior das células através de poços de captação que o encaminham para os motogeradores, ou seja, a unidade de valorização energética, instalação onde a Algar transforma o biogás em energia elétrica. Este processo garante a queima do metano presente no biogás e impede a sua libertação para a atmosfera. O metano é um gás que contribui para o efeito de estufa, sendo cerca de 20 vezes mais perigoso que o dióxido de carbono. A transformação deste gás pela Algar para a obtenção de energia elétrica tem impacto ao nível da sustentabilidade ambiental e económica da região do Algarve. A produção de energia elétrica obtida com este processo de valorização permite suprir as necessidades de mais de 2.000 famílias. A Algar está a desenvolver a sua atividade com os olhos postos no futuro.
A Central de Valorização Orgânica, ou CVO, como também é conhecida, situada no Parque Ambiental da Alfa Robeira, em São Brás de Alportel, está ao nível tecnológico das suas melhores congêneres europeias e mundiais. O Parque Ambiental conta ainda com uma unidade de compostagem de verdes, onde também é produzido o Nutriverde. Com a CVO em funcionamento, é possível fazer a triagem dos resíduos biodegradáveis provenientes dos restos alimentares das nossas habitações, excedentes da atividade da restauração, grandes superfícies comerciais e outros produtores. Através da valorização da matéria orgânica biodegradável, a Algar contribui para o cumprimento da Diretiva Europeia para os aterros, em que a deposição dos resíduos é a última das opções na hierarquia dos princípios de gestão dos resíduos. A diretiva dá preferência nítida à redução e à valorização dos resíduos. Os resíduos biodegradáveis são tratados de acordo com as últimas tecnologias. Deste processo de valorização resulta a obtenção do biogás, capaz de gerar energia elétrica para alimentar a rede e reduzir a dependência da região e do país dos combustíveis fósseis, bem como a obtenção de um composto orgânico para utilização nos solos. A trabalhar no presente, a empresa procura garantir o futuro com uma perspectiva de gestão sustentável, postura ambiental consciente e socialmente responsável, contribuindo para um planeta mais limpo e equilibrado. Compete a cada um de nós a responsabilidade de iniciar e desenvolver um trabalho conjunto, aprendendo a separar os resíduos em nossas casas e colocando-os no ecoponto correspondente. Também é importante aprender a reduzir o número de resíduos que produzimos, optando por produtos que gerem menor quantidade de embalagens e reutilizar os produtos passíveis de serem novamente utilizados em alternativa ao seu abandono, pois estamos a promover a prática de comportamentos que visam uma gestão ambiental sustentável e a poupar os recursos naturais que tanto nos são preciosos, ou seja, a contribuir para um planeta vivo e saudável.